mais uma vez uma alegria muito grande da Rádio Maria. É uma extensão, né, da onde eu conheci vários médicos aqui. E uma semana Solange, e ela me perguntou o tema, e eu gostaria de falar o tema. E aí eu deixei ela contar. E ela me sugeriu justamente esse tema, e descanso para a alma. E é um tema que me tocou muito o coração e que eu sempre falo, né, a importância da gente estar estudando, da gente, uma coisa é a gente ouvir falar, outra coisa é a gente ir lá pesquisar. E pesquisar sem aquela coisa do sectarismo, sem a gente ouvir as outras religiões também. Então, nesse estudo, eu fiz um breve resumo e a referência da onde eu procurei, para que vocês também possam enriquecer também esses conhecimentos. É um assunto muito bonito, muito emocionante, que está presente no nosso dia a dia, mesmo tendo ocorrido há mais de 2000 anos atrás. Tá? Então, eu peço ao Pai, ao Criador, a Jesus, ao nosso Pai chamado, que agradeço grandemente essa oportunidade de estar junto aqui com meus irmãos, divulgando a palavra do Pai, divulgando os seus ensinamentos para o nosso enriquecimento como seres humanos. Que a gente possa, a partir de agora, revermos muitos conceitos que às vezes a gente vai no dia a dia da nossa caminhada se afastando um pouco. Então, vamos falar sobre o descanso para a alma. É o Evangelho de Mateus. Eu sempre gosto de deixar um folhetim, que é para a gente ter uma referência de uma melhor forma da gente ir se aprimorando. Então, esse Evangelho de Mateus, ele é o capítulo 11, onde nós vamos ler no versículo de 28, 29 e 30. Tá? Então, as referências que eu procurei na nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, o Evangelho nosso, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 e capítulo 6. Tá? No 5 quando ele fala bem-aventurados os aflitos, e no 6 o Consolador. E também do pastor Paulo Seabra, da Igreja Batista de Fortaleza, muito linda a exposição dele falando sobre esse Evangelho. E também um grande estudioso, também Rodrigo Gonzaguini, que fala que era o estudo nos tempos bíblicos. Então, vamos lá ao versículo 29, 28, que ele fala, vinde a mim. Então, o que é esse vinde a mim de Jesus? Foi tão bem definido, tão emocionante. Esse vinde a mim é um convite que Jesus nos faz todos os dias, a qualquer momento. Ele sempre é um convite que ele nos faz para que a gente possa estar junto dele, entendendo ele, compreendendo ele e praticando os ensinamentos dele. E uma coisa muito bonita que foi relatada nesse estudo é que eles falam que não existe um intermediário, é Jesus e nós. Então, não é necessário uma pessoa falar que você tem que fazer uma oração assim para chegar a Jesus. Ninguém precisa falar isso. Nós, com aquele nosso amor interno, nós mostrando para Jesus que a gente está querendo conhecer Ele, conhecer os ensinamentos dele, nós já estaremos fazendo, aceitando o convite dele. O convite de Jesus, ele não precisa de intermediário. É só ele e nós, nos auxiliando, nos ajudando na nossa caminhada. E esse ensinamento de Jesus, ele é necessário porque é uma união. Quando eu começo a vibrar com Jesus, o plano espiritual, ele começa a promover essa junção com essas energias. Então, quando nós estamos num momento da aflição, um momento onde nós não estamos conseguindo enxergar alguma coisa, vamos parar, vamos pensar, vamos ver. Jesus nos convida sempre a estar com Ele, sempre a lembrar dele, que na hora das nossas mazelas a gente vai esquecendo. Então, o que fala no versículo 28? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, essa é a essência desse versículo, vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Com preocupações, passando por provações,
privações, passando por problemas emocionais. Então, ele fala: vinde a mim todos que estão aflitos e cansados e oprimidos. E nessa época, quando ele relatou essa coisa da oprimidos, porque o povo naquela época de Jesus, ele não tinha tanta liberdade até para acompanhar eles, né? Muitos discípulos eram perseguidos. Então, através das parábolas dos versículos, ele ia soltando isso: vinde a mim todos, e eu vos aliviarei. Mas ele falava vos aliviarei, não quer dizer que ele vai resolver os nossos problemas. Ele vai fazer o quê? Vai nos ajudar a encontrar um caminho para dar paz no nosso coração. Então, não é ele, Jesus, eu vou lá no centro, aqui na instituição Casa de Maria, porque eu vou fazer uma oração para resolver meus problemas. Não. Aqui na Casa de Maria, os discípulos de Jesus, a espiritualidade amiga, vai, através do passe, através do diálogo, através daquele abraço amoroso, nos dá um norte, nos dá um caminho para que a gente possa passar por aquele momento que nós não estamos conseguindo enxergar. Às vezes, dependendo da situação que a gente esteja, a gente começa até a se questionar: quem é Jesus? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Então, é nesse momento que nós temos que entender, compreender e puxar para a gente esse convite de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados, aflitos, oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele vai nos ajudar a nos acalmar, a relaxar e entender que a gente tem que passar por aquilo, mas que nós não estamos sozinhos. Que a maior parte das vezes a gente começa a achar que está sozinho. Nós não estamos sozinhos. É nesse momento em que a gente tem que se apegar mais a essa força divina para a gente vencer essa fase. E a gente vai crescer através de bons amigos encarnados e bons amigos espirituais. Então, quando a gente aceita esse convite de Jesus, ele já... Eu acho muito linda essas fotos, né? Essas imagens que Jesus já colocou assim, tipo assim: vem que eu estou aqui, estou esperando vocês, né? A imagem mais bonita de Jesus para mim não é essa que ele está na cruz. Você fica ali, quando ele está com os braços abertos: venham, eu estou aqui, ó. É livre, qualquer um pode. Ele não existe uma classe social, não existe uma religião. Jesus não é de nenhuma religião, ele é único. Então, ele é único para nos abraçar, ele é único para nos mostrar o caminho. E nós temos que acreditar que ele está aí no nosso dia a dia. Ele não está lá no patamar, ele está aqui junto com nós, nos ajudando, nos auxiliando. Então, o que a gente fala? Vamos ao versículo 29, né? Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, esse jugo, o que é esse jugo? Aí, vamos lá para dentro do coletivo. Aí nós vamos ver que a gente vê muito falar sobre jugo de Jesus, né? Mas o que é um jugo? Antigamente, né, nos tempos bíblicos, né, muitas pessoas, até pela falta de condição de transporte, eles faziam umas peças de madeira, né, para poder carregar materiais de alimentos, água. Então, eles colocavam os bois, os burros, vamos ter desenho aí. Então, para quê? Para dividir o peso. Então, o jugo é essa peça. A menina que fez para mim, espero que ela escreveu, ela tentou botar o desenho da madeira. Então, essa é uma peça de madeira que era construída e colocava no lombo de boi, né, de cavalos, para poder dividir o peso. Tá? Então, as pessoas também. Então, você pode fazer isso com uma outra pessoa e você pode fazer isso sozinho. Mas lembrando sempre, quem vai estar dando equilíbrio para a gente é Jesus. O jugo é o quê? O jugo é esse conhecimento que Jesus teve, tudo que ele passou, ele está passando para nós. Então, se a gente fizer essa comparação, como está na Bíblia, é peso, é carne, né?
quando eu estou sentindo esse peso nos meus ombros, é tanta dificuldade, a gente começa a se envergar, aí começa a vir problemas na coluna, a gente não sabe por que o pescoço está estalando, por que está puxando, são as nossas dificuldades. Então, a gente, se fizer uma comparação com esse tempo livre, esse jugo, esse peso que a gente carrega, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. E Jesus vem para quê? Ele vem para nos aliviar. Ele vai nos ajudar a equilibrar, para a gente não campar para um lado, nem campar para o outro. Então, nós vamos o quê? Quando a gente está imobilizado, a gente vai seguir aquele caminho. E se a gente virar, o outro lado vai virar junto com a gente. Então, quem vai estar sempre com a gente, não deixando a gente desviar o caminho? É Jesus, com os seus ensinamentos. É o jugo de Jesus. É esse conhecimento que Jesus adquiriu durante toda essa encarnação que ele teve com a gente, tudo que ele veio para mostrar para a gente. Então, esse jugo é esse conhecimento de Jesus para que a gente tenha um equilíbrio, a gente consiga dividir. Estou com dificuldade aqui, estou com problema ali, mas eu não vou campar nenhum do meu lado. Por quê? Porque ele é o fiel. Ele vai estar ali no meio, segurando a gente e nos facilitando a passar por esse momento de dificuldade. Então, quando ele fala que venham a mim, que eu vou siga o meu jugo, ele está falando o quê? Venha comigo aprender, vem ver tudo que eu passei, vem ver meus ensinamentos e vem praticar o que eu estou ensinando. E o que é esse ensinamento maior de Jesus? É o amor, é a caridade, é saber julgar, né? Porque Jesus, qual a finalidade de Jesus? Jesus, ele julgava com o coração, com amor. Ele jamais depreciou alguém, ele jamais julgou alguém sem ter o amor na frente. Então, essa finalidade de a gente fazer essa comparação com esse jugo, com esse peso das costas, é ele dividir, é olhar, ele julgar a gente olhar junto com ele a solução para os nossos problemas. Então, quando fala do jugo de Jesus, a gente aprender com ele a como caminhar. Apesar de todas as dificuldades, a gente junto com ele caminhar, enfrentar tudo que a gente tiver que passar, com fé, com confiança, né? Acreditando que Jesus está ali do nosso lado no dia a dia. A gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar, a gente não vai fazer a nossa evolução, a nossa prática aqui da encarnação. Né? E aí vinha falando, por isso que Jesus dizia aliviar o jugo das pessoas, porque está sempre amarrado a algo pesado, alguma carga pesada, em algum momento das nossas vidas. Né? Então, ele dizia, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e dentro de mim encontrarei descanso para as vossas almas. E aí, a gente tem um grande exemplo, que todo mundo já ouviu falar, na Bíblia está descrito, uma senhora que sangrava muito, né? Ela sangrou há 12 anos, e ela ouviu falar que havia um homem chamado Jesus que andava curando as pessoas. Então ela ouviu falar. Então ela não conhecia Jesus, não sabia onde ele estava. O que aconteceu com ela? Ela sofria muita humilhação, ela tinha muita tristeza, tinha depressão, porque naquela época as pessoas que tinham esses problemas ginecológicos eram julgadas, eram afastadas da sociedade. Então, o que ela fez? Ela se armou, ela criou dentro dela uma esperança. Ela fez uma fé, ela criou aquela fé dentro dela. Ela ganhou uma convicção de que esse Jesus, onde ele estivesse, ela iria na direção dele encontrar ele, porque ela sabia que ele iria dar a cura para ela. Então, o que ela fez? Ela se dirigiu lá onde Jesus iria passar. Então, ela não conhecia Jesus, ela ouviu falar de Jesus, mas ela se armou, uma vontade dentro dela. Se nós fôssemos trazer para a gente, é o quê? Aquela nossa reforma íntima, aquela necessidade de eu não estou agindo direito, alguma coisa está errada, eu tenho que melhorar. E o que ela fez? Ela foi procurar o Jesus pela dor. Né? É como se fala. Ou você vem conhecer o Jesus por amor, para que a
encostar nele, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. E nos trancos e barrancos, ela conseguiu encostar na vestimenta dele. E Jesus, no meio daquela população toda, está escrito na Bíblia, né? No meio daquela população toda, alguém me tocou. Aí os barcos, todo mundo aí, olha, não, impossível eu sentir isso. Alguém me tocou diferente. Aí, quem tocou diferente? Aí ela se aproxima perto de mim. Então ela conseguiu chegar próximo a Jesus. Jesus fez a oração e falou: mulher, você já está curada. Então, o que aconteceu ali? Foi ela se armou, né, da convicção, da certeza, da fé, da confiança que Jesus ia curar ela. E ele curou. Então, se nós trouxermos para o nosso dia a dia, o que nós temos hoje em dia? Meu Deus, quanto conhecimento nós temos hoje? Está tudo nas nossas mãos. Né? Em todos os locais, nós temos o aporte espiritual, nós temos o aporte psicológico que a espiritualidade nos dá. Então, às vezes, falta no nosso coração a convicção de que Jesus está e que nós, a convicção que o plano espiritual, ele se arma, ele se veste desses nossos guardiões, desses espíritos trabalhadores maravilhosos para nos auxiliar na nossa caminhada. Está tudo aqui nas nossas mãos. E aí ela não conhecia ele. Ela nunca viu ele. Mas ela sabia lá dentro dela que ele curava as pessoas. Então nós sabemos que não é a religião. Somos nós. Todos nós podemos curar. Todos nós somos deuses. Não é? Jesus falava. Então, quando Jesus foi um grande semeador. Né? O que ele semeou dentro da gente? A capacidade da gente se melhorar. O próprio plano espiritual fala, a humanidade vai se melhorar sim. Por mais que aos nossos olhos não pareça que a gente está melhorando, o plano espiritual confia na gente e sabe que a gente vai se melhorar. Porque nunca se viu falar tanto de religião, seja que religião for, como a gente tem visto falar hoje. Né? Então, Jesus ele está próximo a nós. Então, se nós fôssemos pegar todos esses ensinamentos, como ele fala aqui, o que a gente tem? Sobre o jugo de Jesus ser suave e leve, é porque ele julgava com amor. Ele vai nos ajudar a construir um entendimento, uma compreensão, que vai produzir a todos nós um caminho de descanso, de paz, de equilíbrio, né? E é isso que a gente tem que buscar. Quando nós buscamos, através das orações, o que acontece? Quando a gente começa a fazer a oração, a gente começa a se vestir em torno de nós uma aura de luz. E essa aura, ela busca outras energias para nós. Então, quando nós vamos fechando os olhos, ou então abaixando a cabeça, colocando a mão, Senhor, ajuda-me nesse momento, me ampara, me levanta, Pai. Aí, quando nós fazemos isso de coração, é saindo de nós essa conexão com o Pai maior. E Jesus manda para a gente o retorno. Como é que vai vir esse retorno? Um conhecido, que há muito tempo a gente não vê, vai aparecer, já que você aparecer na rua, eu queria falar com você, olha só, dá um abraço, uma ligação, olha, como você está? Tudo bem? Estou precisando disso. Ele sempre vai arrumar um recurso, uma forma de nos ensinar um caminho. Muitas pessoas até conhecem os centros espíritas, né? Ou outras religiões também, né? Nossos irmãos evangélicos, católicos, budistas. Eles, às vezes, estão passando uma porta, o plano espiritual inclui, aí ele fala, entra aí, você sabe por que você entra. Quando você entra, você se familiariza com aquele lugar. Porque quando a gente chega num local e a gente se sente bem, é porque aqui é um reencontro de quê? 10 almas. Né? Nós somos espíritos ainda encarnados, nosso espírito ainda está preso à matéria. Mas aqui somos espíritos também que já conviveram conosco. Então, quando a gente entra no local e nós sentimos um bem-estar,
É porque aquela espiritualidade nos convidou a vir à casa de Jesus. Aquela espiritualidade nos convidou a esse convívio. Essa união que está aqui já foi falado. Ela também se encontra lá no plano espiritual. A mesma reunião está sendo feita no plano espiritual. Está levando a mesma palavra de força também para os irmãos que estão chegando no plano espiritual, que ainda não tiveram esse conhecimento. Já se viu que muitos irmãos, até mesmo espíritas, quando eles desencarnam, às vezes precisam ter muito mais de acolhida do que quem nunca viu uma religião. Porque a gente seguir os ensinamentos de Jesus não é você estar preso só dentro de uma casa religiosa. É você praticar fora. É você ver o que o irmão está precisando. É um abraço, é uma palavra amiga, né? É uma ajuda, às vezes, só calma aí para dar tudo certo. Então, às vezes, quando o irmão chega no plano espiritual, se você não fizer uma boa mala de viagem, o que é essa mala de viagem? Vamos tentar lutar para a gente melhorar a nossa reforma íntima. Vamos tentar podar aquilo que não está bem. É fácil? Não. Não é. Você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Você vai ter que ter alguém que está, um familiar seu, que você não consegue ter um bom discernimento, mas você tem que entender que está dizendo que você tem que estar dentro daquela família, porque ali foi um irmão seu que em outra vida passou por uma dificuldade. Vocês tiveram desentendimento, hoje vem como seu irmão, seu pai, sua mãe. Aí o que a gente vai fazer? Vamos lembrar de Jesus. O que Jesus faria nesse momento? É fácil? Não. Se alguém falar que é fácil, não está nem encantado mais. Então, para a gente que está aqui, né? Às vezes as pessoas falam, a gente tem que aprender a perdoar. O primeiro passo é a gente tem que entender se nós colocarmos. Valéria, penso assim, nós temos que entender assim, olha, eu já sei que eu tenho que perdoar tal pessoa, mas não consigo, mas eu vou mandar uma oração para ela. Pronto, já subi o primeiro degrau. Então, consegui. Não adianta eu chegar e dizer, vamos perdoar. Eu não faço isso. Não é fácil. A gente tem que ter muita evolução para dizer que a gente perdoa quem deu uma rasteira na gente, para quem traiu a nossa amizade. A gente tem que ter muita evolução para isso. Mas o que o pai quer, ninguém vai mudar um comportamento da noite para o dia. É cada dia um pouquinho. Caramba, na hora que a gente vai gritar, caramba, o que é que eu fiz que eu poderia ter melhorado? O que eu fiz de errado? Eu respondi com a pessoa. Então eu tenho que tentar consertar isso amanhã. Consigo falar com a pessoa? Não. Vou mandar uma oração, até eu ter condição de falar com a pessoa. Então, todo dia a gente se questionar. Então, esse aqui, esse descanso que a gente vai ter para a nossa alma, é aquela paz interior, aquela paz que a gente precisa ter, porque amanhã é outro dia. Então, se hoje, o dia para mim, parece que as coisas não deram nada certo, então eu vou me apegar a quem? As orações. Vou me pegar a Jesus. Então, o que Jesus fazia? Jesus iria para o monte, ficava lá sentado fazendo as orações. Quando ele via, estava cheio de gente, o povo todo trabalhava junto com ele. Né? Então o povo estava todo ali ouvindo os ensinamentos dele. Mas quem disse que só foi naquela época? Né? Quem disse que só foi naquela época? Então, Deus, essa energia, essa força suprema, quando mandou Jesus para a gente, e depois ele desencarnou, mas ele não está lá, gente. Jesus está aqui conosco, em todos os cantos do mundo. Ele está energizando, ele está ajudando, ele está praticando e quer que a gente aprenda com ele. Então, Jesus não quer que ninguém seja perfeito, mas ele quer que a gente reconheça que a gente precisa se melhorar. Então, o que a gente fala, que até um irmão dessa igreja, esse pastor Paulo Seabra falou, foi muito bonito. Jesus quer que a gente reconheça
que a gente tem que se melhorar para a gente poder entender a finalidade de Jesus, entender os conhecimentos dele e daí praticar. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem no capítulo 6, está falando do grande Consolador. O que é o grande Consolador? É Jesus. Né? O Jesus, ele veio botar para todos nós esses ensinamentos de todos esses sofrimentos que ele passou. E ele nunca reagiu. Ele sempre falou, perdoai-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Ele sabia tudo que as pessoas iam fazer com ele. Mas tudo que ele sofreu foi um conhecimento para ele. Mas por quê? Jesus tinha a evolução dele. Ele tinha o objetivo dele, que era deixar plantado para a gente isso. Então, se nós formos fazer uma comparação, esses ensinamentos de Jesus, nos dias de hoje, nós não podemos contar com vontade por tudo que ele passou. Então, ele é uma referência para a gente, para quê? Para que a gente possa saber, como o nosso irmão falou, coragem para enfrentar as dificuldades e a convicção que ele é o mesmo ontem, hoje e ele é o mesmo eternamente. Então, Jesus, ele não mudou a vestimenta dele, ele não mudou o palavreado dele, ele quer o quê? Amor ao próximo. Então, a nossa saída é o amor ao próximo. É a gente prestar caridade pela caridade. Eu vou ajudar aquele irmão, aquela irmã, porque ela precisa. Mas não assim, porque lá para frente, se eu precisar, ela vai querer me ajudar. Não. Não precisa nem aparecer para quem você foi ajudar. Porque Jesus quer isso, é que a gente siga esse ensinamento dele. Não é a gente falar bonito e sair da casa religiosa e não praticar. Nós temos que ser um exemplo. Então, lá vai aquele homem lá, e aquele dali, olha, tira o meu chapéu, caridade pura. Olha, aquele dali é um comportamento exemplar. Então a gente tem que ser assim, mas não é para agradar ninguém, é para que a gente fique tranquilo, entendendo que a gente está seguindo um caminho que é para a gente seguir a nossa reforma íntima. Né? Fazer o quê? Um bom uso do livre-arbítrio. Nós precisamos fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio. Tá? E aí, aqui no final, para refletirmos, esses dizeres de momento espírita são muito bonitos, né? Então, fala aí, esse momento espírita foi de setembro de 2020. Há flores em nossos corações, mas sempre é tempo de construir e reconstruir. O que é isso? Encarnar e se encarnar. Encarnar e se encarnar. Quantas vezes for preciso para que a gente vá podando, né, as nossas mazelas. O cristão sincero tem motivos para recomeçar quando necessário. Tem como modelo aqui o Sobrinho Galileu, que pois seguidor das mais belas e perfumadas flores em seu coração, aceitou os espinhos da ingratidão, as pedradas do orgulho, o lado dos infiéis, a louva do poder temporário dos homens. Tudo isso por amor ao seu rebanho, como sobrinho pastor. Então ele enfrentou tudo isso porque ele precisava mostrar para todos nós que nós somos capazes. Ele foi capaz, passou por tudo isso, nós também seremos capazes. Para que a gente nunca baixe a cabeça, nunca se entregue. Porque a gente, lá no fundo, Jesus já estaria nos amparando. Ele não vai deixar a gente sair debaixo do jugo dele. O jugo dele é suave? Mas por que é suave? Porque ele superou tudo isso e ele está dando formas para a gente, da gente dividir com ele. Eu estou aqui, ele está aqui. Ele não vai deixar eu perder, porque ele vai me puxar para cá. Então ele vai ser o nosso norte. Então o jugo de Jesus, esse conhecimento todo que ele tem, ele vai dividir com a gente. A gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar, não tem função a nossa encarnação. Nossa encarnação é para a gente lapidar aquelas falhas que a gente teve em outra vida. Né? Tudo suportou e enfrentou para espalhar nos nossos corações a semente da sua mensagem. Para dizer que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Filhos do Pai amoroso e bom, que a todos nós aguardem seu reino de paz. É o nosso retorno à pátria, né? A pátria espiritual. Então, o que eu estou fazendo nesse momento da encarnação? O que eu estou me preparando para quando eu desencarnar?
Então, a encarnação não é para a gente ficar na rotina do dia a dia. A encarnação é para a gente cada dia ir revendo os nossos conceitos, que é para quando chegar a nossa hora do desencarne, nós temos mais um para ajudar o irmão que vai chegar com a gente e os irmãos que vão ficar. Então, a encarnação é uma coisa muito séria. Como jardineiro atencioso, jamais abandonou os jardins das nossas almas. Olha que lindo isso. Mesmo que em alguns momentos aparecessem irrecuperáveis. Então, para Jesus, não importa onde nós estejamos. A gente pode, o irmão que cometeu alguma coisa que não foi uma coisa certa, está preso, é o mesmo amor, é o mesmo carinho da gente que está aqui. Porque Jesus é único. Então, como fala aqui, mesmo que às vezes pareça uma coisa irrecuperável, Jesus está ali apoiando, está ali do lado, porque ele confia na gente. Permitamos que ele adentre nosso jardim e reflorestar os canteiros que temos descurado, quer dizer, descuidado, né? Nós somos um canteiro, temos tudo para florir, mas nós temos que atuar, né? Nós temos que olhar, nós temos que regar, nós temos que, se está com muito sol, vamos botar um pouquinho de sombra, está com muita sombra, vamos para o sol, para ser equilíbrio. É isso que a gente precisa ser no nosso dia a dia. Vem Jesus, vem reflorir nossa intimidade. Olha, que mensagem linda, né? Então, Jesus ele sempre nos convida, ele sempre vai estar do nosso lado e que a gente sempre lembrar disso. O jugo de Jesus é o quê? É o conhecimento de Jesus, para que a gente confie nele, a gente entenda ele, entenda as mensagens dele, tá? E a gente possa praticar o que ele quis ensinar para a gente, que é o amor ao próximo, a gente nunca desistir da nossa caminhada, que é o mais importante, não desistir da nossa caminhada, temos a capacidade de reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? E ajuda, procurar locais onde vão nos levantar, locais onde vão falar palavras amigas para a gente. O pior momento que a gente esteja passando, procurar lugares onde vão nos levantar, vão falar palavras amigas, não vão compartilhar com a gente da baixa vibração que a gente fizer. Eu der uma rasteira, deixa lá como é que você vai dar uma rasteira para mim. Não fica com uma companhia dessa. Você vai ficar com a companhia, peraí, vamos ver onde é que a gente pode melhorar. Você pode melhorar esse pensamento, vamos ajudar a pessoa que fez isso com você. Então vamos ver por esse lugar que é legal, vamos lá, né? Independente de religião, a gente tem que estar sempre respeitando nossos irmãos, independente da religião que siga, porque são muitos ensinamentos que a gente vai recebendo através disso. Então esse descanso para as almas nada mais é do que entender o que Jesus quis dizer, para a gente finalizar na hora. O que Jesus quis dizer é: venham a mim, eu convido vocês, é Ele e nós, né? Não tem que ter ninguém no meio. Venham a mim, eu convido vocês, e eu estou aqui, braços abertos. Mas para que Ele possa fazer alguma coisa com nós temos que ser como aquela mulher sagrada. Nós temos que nos deslocar, sairmos da nossa zona de conforto, né? Quantas pessoas vocês conhecem e falam assim, bota meu nome lá na oração? Assim é fácil, né? Bota meu nome na oração? O negócio está pegando? Aí é fácil. Então, Jesus está ali, está falando, vos aliviarei. Então, muita gente vai achar assim, eu vou lá que Jesus resolveu o meu problema. Não, ele fala, vos aliviarei. Ou seja, vou dar um consolo para você, vou dar um abraço, você vai sentir o abraço de Jesus, vou dar calma no seu coração, vou mostrar para você que tem outro jeito para você resolver seu problema. Esse vos aliviarei é isso. Ele não vai resolver o nosso problema, porque a gente tem que passar por aquilo. Faz parte, a nossa prova, a nossa expiação. Mas nós temos esse jugo dele, que é o quê? O aprendizado dele. Então nós temos as palavras dele, nós temos aonde procurar ajuda, nós temos quanta leitura, né? Leitura escrita e a falada. A internet aí, mas vamos procurar coisa boa, né? Vamos procurar locais de referência.
que hoje, através de hoje, a gente possa crescer cada vez mais esses ensinamentos, né? Que a gente possa ser também para o nosso próximo, levar esses ensinamentos do que é o jugo de Jesus, porque às vezes a gente fala uma expressão e não sabe o que está ali, né? O que está ali por trás. Então a gente vê que o jugo de Jesus é o conhecimento dele, foi tudo que ele passou, deixou aí para a gente bombejar, mas que a gente tem que sair da nossa zona de conforto para poder abraçar ele, chegar firme junto a ele. Bom? Então, vamos lá, nossa oferta para já? Encerrar?